Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos sequência às nossas reflexões sobre as causas anteriores das aflições, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos feito algumas reflexões muito importantes sobre esse capítulo, extremamente importante para nós, e esse capítulo nos traz compreensões necessárias para que a gente possa compreender melhor a nossa existência, as dificuldades que muitas vezes são colocadas no nosso caminho, o porquê da existência destes desafios, que para uns vão ter uma certa característica, para outros outras características, de acordo com aquilo que o espírito encarnado precisa passar. São os obstáculos, as necessidades para que ele possa evoluir, progredir enquanto espírito, necessárias e de acordo com o progresso já alcançado. E nós estamos, nesse capítulo, sempre refletindo sobre a justiça de Deus. Tanto é que Kardec nos apresenta, no primeiro texto deste capítulo, a justiça das aflições, onde ele nos faz relembrar sobre Deus e sua bondade, e sua justiça, e sua misericórdia para com todos nós, nos oferecendo sempre meios de reparar equívocos, deslizes que todos nós cometemos, se não nessa existência, em existências passadas. Porque somos espíritos que estão em processo de aprendizagem, em progresso espiritual, e todos nós fomos criados simples e ignorantes. Neste processo de aprendizado, evidentemente que nós precisamos aprender a escolher e exercer o nosso livre-arbítrio. Então, neste processo em que nós estamos aprendendo quais são os resultados das nossas próprias escolhas e das nossas próprias ações, nós vamos ter que aprender muitas vezes através dos erros. Obviamente que esses erros nos servem como lições que precisamos tomar como sendo faróis, que direcionam o nosso caminho para o caminho correto, e não para que a gente possa persistir naqueles erros. Eles servem como lições para que a gente possa corrigir, e não para que a gente insista naqueles erros. E dentro dessas inúmeras existências em que nós estivemos desenvolvendo e continuamos a desenvolver a nossa inteligência, o nosso senso de razão, o nosso senso moral, o nosso livre-arbítrio, nós estamos acumulando uma série de bagagens, de experiências, de conhecimentos, de qualidades morais dentro de nós. E precisamos nos desfazer de muitas dessas características que nós conservamos e que nos impedem a marcha progressiva do espírito. É o nosso processo de purificação, que não acontece em uma única existência, mas em várias existências, dado que Deus nos oferece sempre oportunidades de continuar nosso progresso e de reparar equívocos do passado. Então, dentro deste contexto, nós podemos avaliar que nas nossas existências materiais, nas nossas existências físicas, corporais, na nossa vida aqui, nós passamos por muitos desafios. Desafios de ordem intelectual, desafios de ordem material, de necessidades, desafios de ordem moral, de sentimentos, com aqueles que estão ao nosso redor, são as afeições, as simpatias e antipatias que nós temos com outros que estão ao nosso redor. Então são vários obstáculos, e os grandes obstáculos muitas das vezes se encontram dentro de nós mesmos, através daquelas características que nós precisamos trabalhar dentro de nós. É o que a gente chama, muitas vezes, de reforma íntima. É o conhecimento da gente mesmo que permite a gente reconheça as nossas imperfeições e que a gente possa, através da compreensão dessas imperfeições, começar a trabalhá-las. Então, são nas situações que nos são colocadas como meios que nos vão permitir o nosso progresso, a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, que vão, então, permitir a gente trabalhar e construir em nós um ser melhor do que a gente era antes. E como nós temos, às vezes, nem tanta compreensão dessa necessidade, ou da oportunidade que isso representa, e dada a nossa imperfeição, que demanda muito esforço ainda para que a gente possa resgatar aquilo que já foi construído de maneira equívoca e também construir para o futuro, nós precisamos de várias existências. Podemos marchar mais ou menos lentamente ou rapidamente, de acordo com a nossa vontade, com o nosso esforço. Mas depende da nossa vontade, daquilo que nós queremos fazer com as oportunidades que nos foram concedidas. E a gente, então, estava falando no nosso último estudo das tribulações que muitas vezes são impostas aos espíritos que são extremamente ignorantes da sua condição e que às vezes estão endurecidos, eles estão com um coração muito duro. E aí nós falamos sobre situações que podem ser impostas a esses espíritos para que eles possam, na sua encarnação, acordarem, caírem em si, através, muitas vezes, de um sofrimento que é muito duro, para que eles possam
né, olhar para dentro de si e arrepender de muitas dos sentimentos que ainda conservam dentro de si e tomar um caminho novo. Para isso, nós utilizamos ontem, para ajudar a nossa reflexão, né, a parábola do filho pródigo. Né? Nós utilizamos essa parábola para fazer uma compreensão, né, desta situação em que aquele filho, né, o mais novo, aquele que era menos experiente, aquele que sabia menos, né, que era talvez o mais ignorante e que pediu, né, ao pai a parte que ele competia na herança, né, ele mesmo que quis isso, né, e ele saiu, né, foi viver a sua vida e gastou todos aqueles bens de uma maneira, vamos dizer assim, sem dar o seu devido valor àquelas oportunidades que lhe foi concedida, né, até que ele chega numa condição de tanto sofrimento em que ele não tinha nem mesmo aquilo que os porcos recebiam para comer, em que ele cai em si, ele retoma ali uma consciência daquela situação e ele fala: cheguei no meu limite, eu não posso mais continuar assim. E aí ele fala: eu preciso retomar a casa do meu pai, porque lá ele vai me receber e ele trata todos os que estão ali com ele de uma forma muito melhor. E é o que a gente falou, né? Andamos aqui, né? A gente falou no finalzinho aqui, né? Andamos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. O pai, né, ali naquela parábola, recebeu esse filho arrependido com os braços abertos, né, abraçou, beijou aquele filho e fez a festa para que ele pudesse ser bem recebido e se sentisse em casa. Assim é com todos nós, porque nós já trilhamos caminhos muito obscuros às vezes, né? Muito delituosos, e hoje nós temos a oportunidade da reparação. Porque Deus não nos impediu essa oportunidade, Ele nos concede a oportunidade da reparação. Ele não nos condenou a uma situação de sofrimento eterna, uma pena eterna. Né? Então, hoje nós temos a oportunidade disso. E falamos também no nosso último estudo sobre, muitas das vezes, que nós mesmos, espíritos arrependidos, né, antes da encarnação, pedimos também oportunidades para que a gente pudesse aprender a melhor proceder. Né? Para que a gente pudesse aprender através das tribulações, ao mesmo tempo, né, a reparar aquilo que fizemos em outras existências e também nos auxiliar através aqueles obstáculos, aqueles sofrimentos, vamos colocar assim, aquelas aflições, a progredir enquanto espíritos. Então falamos o seguinte, né? As tribulações são, portanto, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, a gente enxerga nisso tudo a marcha evolutiva do espírito, que precisa da sua reparação com relação aos atos do passado para que ele possa ter uma consciência mais tranquila, mais limpa, né, mais sem esses pesos do passado, e ao mesmo tempo alçando novos voos com relação àquilo que ele pode vir a conquistar como faculdades, propriedades, conhecimento e qualidades morais do seu espírito. Então, ao mesmo tempo, ele repara e progride. Muito interessante de ver este processo, essa sabedoria divina que nos permite sempre esse progresso, mesmo que muitas vezes a gente queira, por nossa própria vontade, estacionar. Falamos sobre isso no nosso último estudo, que foi ontem. Né? E aí a gente vai então para o item número 9. Olha só que interessante que Kardec traz. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Porque a gente pode, né? E às vezes a gente tende a pensar assim: poxa, estou passando por uma situação, então quer dizer que eu estou resgatando necessariamente uma falta que eu cometi no passado. Pode ser que seja. Nesse caso, seria uma expiação. Né? Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Olha só, isso é muito importante para a gente compreender, muito importante. Né? Porque às vezes a gente pensa, né, que é uma falta do passado, mas não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser também que estas tenham sido provas que nós mesmos buscamos para nos auxiliar nesse progresso espiritual, como nós comentamos anteriormente. Somos nós que muitas vezes escolhemos e pedimos lá no plano espiritual, dentro do nosso planejamento encarnatório, para passar por tal ou tal situação. Porque nós sabemos que essas provações, essas dificuldades, vão nos auxiliar a melhorar em coisas que nós sabemos que estão nos impedindo deste progresso. Por que isso acontece? No plano espiritual, quando a gente retorna a essa pátria espiritual após uma existência em um corpo material, né, após uma encarnação, nós voltamos à pátria espiritual. Somos ainda espíritos errantes, ou seja, espíritos que ainda precisam se depurar. Né? E nós estamos então na erraticidade, ou seja, em um período que faz ali um intermédio entre uma encarnação e outra. Né? E lá nós aprendemos, nós estudamos, nós trabalhamos. Né? As obras do André Luiz nos auxiliam muito a compreender isso. Né? Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo Franco, entre outros. Né? E lá a gente aprende, a gente compreende melhor aquilo que o espírito precisa construir dentro de si e que é aquilo que realmente traz felicidade para ele. São os conhecimentos, as boas qualidades morais,
os bons sentimentos, né, o mérito de tudo aquilo que ele, através do exercício do seu livre-arbítrio, né, através das escolhas que ele fez e da construção de tudo aquilo que ele podia em favor do seu próprio espírito, no sentido de construir estas riquezas dentro dele, é isso que torna ele mais feliz. Né? É a construção que ele faz dentro de si, através do auxílio a si mesmo e também através do auxílio aos outros, né? Do trabalho que serve, né, e aos outros. Então lá ele entende que é isso que vai trazer para ele felicidade. E é isso que permite ele avançar nessa marcha evolutiva espiritual. Então, ao mesmo tempo que ele percebe isso, ele reconhece as impurezas que ainda estão dentro do seu espírito. Seria como se a gente conseguisse melhor olhar para nós mesmos, né? E conseguisse enxergar as nossas falhas, aquilo que ainda pesa na nossa consciência e que a gente sabe que se a gente não consegue se livrar disso, o nosso progresso, a nossa ascensão espiritual ainda vai ser muito difícil porque a gente não consegue, a nossa consciência não permite. Então, a gente pede para passar por algumas provas para que a gente possa se livrar dessas imperfeições. É a gente que pede. Né? Então, é interessante, vamos fazer uma análise aqui com uma história para a gente conseguir compreender melhor. Né? Imagina só que existisse um senhor que tivesse ali muitas terras a oferecer para que cada um, né, dos seus servos pudesse ali ser responsável. Né? Ser responsável por uma pequena parte de terra ali onde eles poderiam fazer as suas determinadas plantações, né? E através do seu próprio trabalho nesta terra, que ainda não tinha nada, né, eles pudessem ser ou terem os méritos de tudo aquilo ali que foi construído através do seu trabalho. Então, a cada um de nós foi dado então um pouquinho dessa terra. E nós temos ali que cultivá-la. Né? Nós temos esse trabalho de fazer com que ali esta terra esteja propícia ao nascimento destas árvores, destas plantas, né? De tudo isso que vai gerar frutos no futuro. E aí, né, no nosso dia ali de trabalho, o sol está bastante quente e você não está com vontade de trabalhar. E você fala, eu não vou trabalhar. Eu não quero gastar meu tempo com isso, não. Vou ficar aqui sem fazer nada. Eu tenho mais tempo, daqui a pouco eu faço. Vou deixar o sol passar. Né? Vou deixar aqui, daqui a pouco eu começo o meu trabalho. O senhor não vai perceber que eu estou, né, perdendo um pouquinho do meu tempo. E nisso, nós então deixamos de trabalhar naquela terra. O que nós estamos fazendo? Perdendo a nossa oportunidade. Né? Então, ali é a gente estacionando, não querendo fazer um trabalho que nos foi concedido como oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente decide parar e estacionar, né, nós observamos que tem alguém do lado ali que está também indeciso se vai ou não começar a trabalhar, porque ele viu que você está parado e ele falou. Pode ser que ficar aqui parado também é uma boa coisa. Ou seja, o exemplo que você deu influenciou aquele seu vizinho também a tomar a mesma atitude, que de uma certa maneira é uma atitude irresponsável. E mais ainda, vamos imaginar que na sua displicência com esse trabalho, né, a sua má vontade ali, né, você deixa inclusive criar algumas ervas daninas ali, alguns, como fala, vírus ali, eu esqueci o nome daquilo que afeta a plantação, mas acho que dá para entender. Né? E esse vírus ali, ele invade a terra do próximo e destrói também a terra do próximo, as plantações que estavam ali nascendo do seu vizinho. Né? E ali você então causa um dano a ele. E dentro dessa situação o dia passa, e você perdeu o seu dia, e você também atrapalhou o dia do outro na sua plantação. Só que aí você volta, né, no seu dia de trabalho, você vai ali, tem, né, um momento de conversa com o seu senhor que te ofereceu a oportunidade, ele fala assim, olha, você malbaratou o tempo que eu te concedi, né, a oportunidade que foi concedida para você, né, e a terra ali que foi concedida para você. Eu acho melhor que essa terra, pelo momento, essa oportunidade, seja concedida a um outro que queira trabalhar. E você aguarda, então, até o momento em que você queira trabalhar, para que a gente não prejudique a obra. E aí você fala assim, não, eu quero, por favor, me perdoe por esse tempo que eu perdi. Eu reconheço agora a minha falta e eu preciso reparar. Por favor, me conceda essa oportunidade de recomeçar o meu trabalho, porque agora eu entendo que isso que eu estava construindo vai ser necessário para mim no futuro. Vai ser o meu próprio alimento, que eu vou precisar daqui um pouquinho. E aí o senhor fala, tá bom, eu vou te conceder, então, mais um dia de trabalho, para que você possa, então, amanhã, nessa nova oportunidade, além de construir ou reconstruir na sua própria obra, naquele pedaço que foi concedido para você, mas você também vai ter que ajudar o seu vizinho, que foi impactado por você, nas suas escolhas que refletiram ali na obra do próximo, na plantação do próximo. Então você fala, eu aceito, eu quero reparar aquilo que eu fiz com o próximo, e além disso, para que o Senhor veja que eu estou empenhado nesta reconstrução,
peço ao Senhor que me dê uma terra mais árida ainda, porque eu vou demonstrar para o Senhor que eu posso ser merecedor ainda de mais coisas ainda, e de ser merecedor de mais benefícios, né, oportunidades do Senhor. Então, me dê essa oportunidade. E aí ele te concede a oportunidade. Naquele novo dia de trabalho, naquela plantação, naquela terra que é mais árida, o esforço é maior. Você ainda tem a oportunidade de reparar com o vizinho, né, que te foi concedida. Mas se você sai vitorioso, se você repara com o vizinho, e você ainda consegue plantar nesta obra, né, nesta terra que é mais árida, porque o desafio é maior ainda, e o Senhor precisava de trabalhadores que estivessem empenhados em aceitar aquela oportunidade, que daria mais trabalho. Então, no final do dia, quando a terra estiver bem preparada, né, e as sementes estiverem prontas para serem plantadas, aí ele vai ver que você realmente está empenhado no bom trabalho. E aí ele te concede mais ainda, mais oportunidades. E você se sente mais feliz. Né? Então, é assim que acontece com a gente. Olha só, muitas vezes a expiação serve, né? A expiação serve sempre de prova. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Porque a gente, né, na expiação, está reparando os erros que nós cometemos ali com o outro, ou com a obra, no seu geral. Né? Nós estamos auxiliando na reparação daquilo que fizemos de maneira incorreta no passado. Mas nós também pedimos provas, ou seja, terras algumas vezes mais áridas para que a gente possa trabalhar e possa avançar mais. Né? Então, as expiações servem sempre de prova, mas as provas nem sempre são expiações porque podem ser os próprios espíritos que pediram. Né? As provações, nesse caso, são, então, meios que a gente pode progredir mais rapidamente, meios que nos vão permitir que a gente mostre, né, para nós mesmos e para aquele que é o nosso Pai, que nós estamos determinados ao bom trabalho. Nós queremos essa construção dentro de nós, que vai exigir mais, mas que vai trazer para nós também mais confiança, mais felicidade, e que nos vai dar também a consciência tranquila, após esse árduo dia de trabalho, que nós tivemos a oportunidade de reparar e além de construir uma terra mais árida ainda. Então nós nos sentimos felizes. Né? Então isso é muito importante. A expiação, que são as faltas que nós estamos reparando no passado, que nós fizemos em outras existências, são sempre provas para a gente muito árduas. Nem sempre a prova, no entanto, é uma expiação, porque pode ter sido nós mesmos que pedimos. Nós poderíamos ter ficado com aquela terra menos árida que nos foi concedida no primeiro momento. Mas nós não. Nós pedimos a mais árida para que a gente pudesse progredir mais rapidamente. Né? Mas olha só, provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Porquanto, o que é perfeito não precisa ser provado. Né? Está de acordo com o nosso nível evolutivo. Né? Está de acordo com aquilo que nós já construímos, ou aquilo que nós construímos dentro de nós. Estamos em um mundo de provas e expiações. Precisamos resgatar e provar. Né? Ou seja, ter meios que nos permitam vencer a nós mesmos através de obstáculos, de aflições, muitas vezes de sofrimento, mas como nós já comentamos várias vezes, através do amor, e a gente até chegar nessa condição precisa aprender muito. Né? Mas nós podemos, então, evoluir e chegar a um estágio em que nós não precisaríamos mais passar por tantas provações, porque nós, como já tendo demonstrado todas essas capacidades dentro de nós já teríamos, então, esses valores inerentes ao nosso espírito. Né? O bom trabalho, né? O cumprimento do dever, o trabalho que nos compete, o auxílio que nós prestamos ao próximo, tudo isso já vai ser inerente ao nosso espírito e nós não vamos ter que passar por situações que nos vão permitir mais o aprendizado, porque nós já aprendemos. É a mesma coisa de um aluno, lá na escola, que está aprendendo, né, as primeiras contas de matemática. Adição, multiplicação, né, a subtração, a divisão. Chega um momento em que ele já aprendeu tudo aquilo. E ele pode ir para um ano, né, mais avançado, em que ele vai aprender outras coisas. Né? E ele não mais precisa continuar fazendo provas que vão ter que mostrar para ele mesmo que ele consegue fazer somas, adições, subtrações, divisões. Ele já passou por aquilo ali, ele já sabe. Então ele pode aprender coisas novas. Né? Assim é com a gente, nesse progresso espiritual. Né? Então, é o que ele fala aqui. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a prova. Né? É a terra árida que nós escolhemos. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então imaginem só, lá no próximo dia de trabalho, né, na nossa plantação, né, a gente acordou aquilo, né, com aquele nosso Senhor, que nos deu a oportunidade do trabalho, nós mesmos escolhemos aquela terra mais árida,
ou seja, as provas mais rudes, né, que a gente sabia que ia auxiliar no nosso progresso, né, no nosso progresso espiritual, e a gente pede, né, pediu para ele, mas chega lá no outro dia, o sol de novo está forte, né, a hora do trabalho começou, e você pode, né, falar assim, eu não quero mais trabalhar. Por que eu fui pedir isso? Eu acho que eu vou parar aqui um pouco. Daqui a pouco eu recomeço, ele não vai perceber isso, eu vou conseguir terminar daqui a pouco. Por que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia isso, não. Ou seja, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, né? E aí a gente perde o mérito dessas obras que estão sendo construídas porque nós não estamos construindo, ou cumprindo, melhor dizendo, cumprindo com os deveres que nós mesmos pedimos para demonstrar que nós estávamos aptos ao trabalho e continuar sendo empregados ali naquelas terras, né? Fomos nós mesmos que pedimos e nós mesmos que agora não estamos dando conta destas obrigações que nos foram oportunizadas, foram colocadas como oportunidade. Mas, se eu estou ali disposto a cumprir o dever que me foi oportunizado, né, já que fui eu mesmo que escolhi muitas das vezes essa terra mais árida, se eu estou empenhado ali em fazer aquele trabalho, sem murmurar, sem reclamar, sabendo que aquilo ali vai ser importante para mim, para o meu progresso, para que eu continue nesse trabalho que me foi oferecido, então eu continuo o trabalho mesmo que seja sofrido. Né? E se eu conseguir vencer, como ele fala aqui, né? Aqui, ó, tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a prova. Né? Óbvio que aqui também, né, no exemplo anterior, foi colocado, né, para nós o exemplo de espíritos talvez mais elevados que aceitam missões de encarnar entre espíritos menos elevados, né, para auxiliar o progresso deles. E aí, nesta missão em que eles se encontram, na oportunidade de auxiliar o próximo a também evoluir na sua marcha evolutiva, né, na sua marcha de progresso espiritual. Então, eles aceitando muitas vezes provas também muito rudes para eles, né, eles saindo vitoriosos, cumprindo o dever que lhes foi oportunizado, eles então podem alçar voos ainda mais altos, né? Ou seja, ali foi também uma oportunidade concedida mediante a um pedido, né, do próprio espírito, que quer mostrar os seus valores e progredir ainda mais através do aceite de missões que muitas vezes são muito rudes, em um meio em que espíritos muito menos elevados ainda, né, estão ali encarnados. Ele aceita essa missão com o propósito de auxiliá-los no progresso espiritual deles. Né? E aí, Kardec termina, né? Então, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, né, na nossa existência aqui, a gente tem muitas dificuldades, muitas provações, e que a gente possa, então, passar por todas elas, tentando fazer o nosso melhor, sem murmurar, porque muitas das vezes fomos nós mesmos que buscamos voluntariamente essas provações e que a gente possa passar por elas da melhor forma possível, porque nós vamos ter o mérito de ter saído delas com a consciência do dever cumprido, sem nos revoltarmos contra aquele que nos oportunizou todas essas condições. É dele que vêm as oportunidades. A nós compete o trabalho de buscar fazer o melhor com vistas ao nosso próprio progresso. E toda a construção que nós fizermos vai resultar em uma felicidade ou infelicidade para o nosso espírito. Se nós trabalhamos bem, mais felizes nós estaremos. Se nós trabalhamos mal, o arrependimento vai vir posteriormente. Não que será o fim, porque nós receberemos outra oportunidade dada a misericórdia de Deus. Mas precisamos reconhecer a oportunidade de agora, para que a gente não se perca neste caminho para nós. Né? Então é isso. Tem um texto, né, para a gente ler aqui, que eu vou ler aqui com vocês, para a gente terminar o estudo de hoje. Né? O texto está lá no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O texto chama O Arado, né, em que remete a um estudo do versículo 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E olha só que bonita a mensagem dele. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Olha só que bonito. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus.
Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. É muito bonita a mensagem do Emmanuel, né? Então é isso, meus amigos. Que a gente possa, né, continuar refletindo nessas lições muito bonitas que os Espíritos nos trazem, né? E que a gente possa colocar essas reflexões no nosso dia a dia, aceitando, né, com bastante compreensão, né, refletindo sobre aquilo que nos é colocado no nosso caminho e nos são oportunidades para que a gente possa aprender. Né? Então eu agradeço a todos, né, pela compreensão, pela paciência, pelo esforço também de compreender muitas vezes aquilo que a gente tenta dizer e que às vezes não é muito claro, mas está todo mundo aprendendo, né? Está todo mundo tentando compreender cada vez melhor, aprender juntos e, né, oferecendo também um pouco daquilo que a gente tem oportunidade de ter acesso. Né? Então agradeço a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos que nos auxiliam tanto pela oportunidade do estudo e rogamos a Deus a bênção para todos nós. Que Deus abençoe muito a nós todos e também Jesus nos abençoe muito. Muito obrigado pelo estudo de hoje e até o nosso próximo estudo.